Olá, aqui é o Pessoal nas Redes e essa semana nós vamos fazer uma discussão sobre o nosso congresso, o Congresso Nacional do PSOL, que vai se dar final de setembro, início de outubro. Mas já começaram as plenárias, cuida lá no seu estado, quais as plenárias que já estão marcadas. Estaremos até setembro fazendo essas plenárias. Nós estamos discutindo também que é muito importante que você faça e acompanhe a leitura das teses. Aí que estão as propostas. O PSOL é um partido que é uma referência para milhões de jovens, mulheres negras, mulheres na periferia da cidade desse país, nas universidades, no movimento estudantil, sindical, movimento ambientalista que vem crescendo em todo o país, vê o PSOL como referência. E para isso, para que ele continue no rumo certo, para que ele não desvie seu eixo, não caia em desvios como os desvios eleitoreiros, onde pensam que só a saída para o país está dentro das eleições, ao contrário, é na rua que define as eleições, é a rua mobilizada que define os governos, é a rua mobilizada que pressiona o Congresso Nacional, que altera a correlação de forças lá dentro, que está muito desfavorável a nós. Então, leia essas teses e acompanhe. Nós do Fortalecer temos a honra de estar assinando uma tese junto com companheiros do LRP, companheira Gesa e outros tantos companheiros dessa organização, com os independentes e com 3 pessoas muito especiais. A companheira Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo, defensora da tarifa zero para o transporte público, tem um projeto trabalhando em Brasília. O companheiro Milton Temer, fundador do PSOL, e também companheiro, nada mais, nada menos do que Glauber Braga, esse guerreiro no Congresso Nacional, na nossa bancada, tensionando para que a gente siga adiante à frente da esquerda de verdade, que não capitula para o oportunismo, mas também não para o sectarismo. Esse é o rumo do PSOL, nem sectarismo nem oportunismo. Nós temos que ter a medida certa da política correta de esquerda para o nosso país. Vamos errar muito, mas não os mesmos erros. Por isso nós queremos discutir com você. Na nossa tese nós temos colocado as grandes dificuldades que a esquerda tem enfrentado em nível internacional e nacional também. A dispersão da esquerda, a crise por que passa, o surgimento da ultradireita e por que a esquerda tem que mostrar o seu caminho. Nós somos revolucionários, queremos uma transformação radical da sociedade. Nós não queremos mais capitalismo, nós não queremos mais neoliberalismo, nós queremos uma mudança, um outro mundo ambientalmente sustentável, um mundo que defenda o planeta, uma nova forma de vida. Não pode ser que nossos jovens vivam cheios de remédios dentro da bolsa para ficar alegre, para dormir, para ficar tranquilos, para acabar com a ansiedade. Então não pode ser que o mundo seja restrito a isso. A nossa juventude está entregue a isso porque esse mundo não combina com uma expectativa de um futuro bom. Ao contrário, nós temos a possibilidade de destruição do planeta, o mundo do trabalho através da inteligência artificial, e também das guerras, as possibilidades de utilização de armas nucleares, destruindo também o planeta e a humanidade. Então, os desafios são grandes. O Fortalecer o PSOL não quer ser mais que ninguém, mas nós queremos apresentar uma proposta de alternativa para o país, de alternativa em nível internacional. E uma delas é dizer, nós tivemos na linha de frente para derrotar Bolsonaro, nós tivemos na linha de frente para defender a candidatura de Lula, garantir a sua vitória, que não era vitória só dele, era de todos nós, da sociedade brasileira, e da civilização, da humanidade, de uma outra visão de vida. Mas também não vamos fazer vista grossa para os erros que estão acontecendo. O governo Lula tem, infelizmente, errado nas mesmas medidas, os mesmos caminhos que tomou nos governos anteriores, que é fazer acordos com o Centrão, com a direita, dentro do Congresso Nacional. A política do toma lá da cá terminou em golpe.
né? E com a prisão de Lula, com a deposição da companheira Dilma Rousseff, nós achamos que tem que ser outro processo no Brasil, apoiado na mobilização de massas. Ele chamou os sindicalistas no início do seu governo, apontando que era necessário que os sindicalistas pressionassem seu governo, né, para que não tivesse só pressão da direita, né? Mas infelizmente os sindicalistas parece que fecharam as portas dos sindicatos. São poucos sindicatos ou categorias que estão conseguindo fazer luta, né, nesse país. É necessário a gente tomar as ruas, nós temos que encostar o Lira na parede, né? O PSOL teve acertos importantes, que foi produto de disputa interna dentro do partido. Uma foi a independência, não participar do governo. Infelizmente, alguns PSOListas estão lá dentro, né? Porque, com exceção de Sônia, que havia um consenso que a luta indígena nesse país, dos povos indígenas, dos povos originários, era necessário ter uma representação diante do agronegócio e a violência do agronegócio sobre eles. Segundo, não ter apoiado a candidatura de Lira, é esse que hoje comanda o Centrão e o bolsonarismo, a continuidade do bolsonarismo dentro do Congresso Nacional, a política do toma lá da cá, das emendas espúrias que saqueiam o nosso orçamento nacional da saúde, da educação, que tanto necessita, né, o povo brasileiro, né? E também nós tiramos uma posição unânime contra o arcabouço fiscal, sendo críticos a esse arcabouço que limita, né, o investimento do Estado, que volte para a maioria da população. As senhoras que estão limpando, eu estou aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as senhoras que limpam aqui essa universidade jamais terão um filho aqui dentro se nós não formos para a rua e mudar essa lógica. Porque Lira está roubando o orçamento que, quando ela compra um tênis para o seu filho, ela está pagando imposto para ir para esse orçamento. E ela quer de volta, ela quer saúde, quer educação, ela quer ter um filho aqui dentro, né? Então, nós, por isso, o Fortalecer defende essa tese, que nós temos que mobilizar nosso povo, nós temos que enfrentar não só o bolsonarismo, defender o governo diante da ultradireita, mas também contra o neoliberalismo no interior do governo, como Camilo Santana, né, que defende a manutenção do NEM, né, do novo ensino médio, que destrói a educação pública por dentro, né, com aulas como Brigadeiro Gourmet, aulas como Mundo Pet, o que rola por aí. Que disciplinas são essas, gente? E só para os pobres, né, para os filhos dos pobres que estão na escola pública. Por isso nós vamos combater todos esses desvios do governo Lula, porque a gente sabe que se ele faz um mau governo, o bolsonarismo volta com mais autoridade, com mais força e esmagando a esquerda nesse país. Então, vamos lá. Por último, essa semana o Rio de Janeiro já tirou que os seus delegados estaduais vão apontar quem é o próximo candidato do nosso partido no Rio de Janeiro. Existem 3 candidaturas, né? Existe a companheira Renata Souza, o companheiro Tarcísio, professor da UFRJ, e essa semana nós do Fortalecer, da LRP e várias organizações no Rio de Janeiro que formam um campo socialista, né, estão lançando a candidatura de Glauber Braga, uma terceira candidatura, né, Glauber Braga para prefeito do Rio de Janeiro. Glauber já demonstrou a firmeza do seu mandato, das suas convicções, das convicções defendidas pelo PSOL, de um PSOL de luta, um PSOL que defende as estatais, que defende o serviço público, que defende o povo brasileiro, a luta nossa das mulheres, né? Na sua vida e na sua batalha, né, ele mostra que seria um grande prefeito para o Rio de Janeiro, combatendo todos os desvios daqueles que acham que só os acordos por cima é que vão definir. Nós já tivemos um fantasma, né, que até hoje, né, permeia o PSOL, que é Marcelo Freixo. Marcelo tanto foi à direita que acabou do jeito que está, né? Então, nós não achamos que é um bom caminho, nós não achamos que é uma boa saída, né? Se perdeu uma grande liderança que o PSOL construiu durante anos, mas a militância pissolistas e os eleitores do PSOL foram muito fiéis
né, ao nosso programa, nossas candidaturas, e elegeram. A resposta deles ao giro à direita de Marcelo Freixo foi eleger uma super bancada federal no Rio de Janeiro para o Congresso Nacional. E entre eles, Glauber Braga, que vai ser um grande prefeito do Rio de Janeiro. Camaradas, boa noite. A cada militante do Partido Socialismo e Liberdade que está presente aqui no dia de hoje, nessa primeira plenária da capital. Eu quero começar agradecendo aos companheiros e companheiras do campo socialista que me indicaram para a tarefa como pré-candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Quero agradecer ao Fortalecer, quero agradecer à APS, a Rebelião Ecossocialista, LRP, Esquerda Marxista, Núcleo José do Patrocínio e militantes independentes que estão aqui junto com a gente nesse momento. Cumprimentando o Milton Temer, eu vou estar cumprimentando a cada um e a cada uma dos militantes independentes. Ampliar o som? Tá baixo? Vou falar mais perto do microfone. 3 pontos caracterizam a nossa tese estadual. O primeiro deles é a compreensão que nós estamos ainda vivendo um momento duríssimo da nossa conjuntura, com uma extrema direita organizada e golpista. Então não cabe uma posição que seja sectária e que não tenha essa compreensão. Nós temos que defender o governo Lula contra os ataques dos golpistas, contra os ataques da extrema-direita, contra os ataques dos fascistas. Mas aí vem o segundo ponto, que unifica a nossa tese. Esse não sectarismo não pode se confundir de maneira alguma com o adesismo à crítica. E não pode se confundir com o adesismo à crítica, porque é fundamental a nossa luta organizada, não só nos espaços institucionais, mas principalmente nas ruas, junto aos movimentos sociais, com os movimentos e coletivos de luta. E nesse sentido, camaradas que têm uma história de luta e que estão aqui presentes, nós temos que ter a coragem de fazer o enfrentamento às políticas de orientação liberal, de fora e de dentro do governo Lula. A começar pelo Ministério da Economia, que com o arcabouço fiscal, que com uma reforma tributária que deu atendimento a todos os setores que são os nossos inimigos de classe, precisa ter da nossa parte uma mobilização para o enfrentamento. Um terceiro ponto unifica os camaradas do campo socialista, que é a necessidade de uma rediscussão do PSOL no estado do Rio de Janeiro, com a ampliação do seu caráter democrático, com a representação solidificada, fortalecida em todo o interior do estado do Rio de Janeiro, para além da capital e da região metropolitana. Temos muito que avançar nesse sentido, não à toa a nossa tese. Tem militantes de todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Eu entro agora, então, na segunda etapa desses 3 minutos finais que me restam, que é sobre a pré-candidatura à Prefeitura da capital. Renata e Tarcísio são militantes, para além dos cargos que ocupam, que merecem todo o nosso respeito. O respeito do conjunto da militância do PSOL. Agora, para além disso,
é fundamental que os espaços de debate sejam utilizados para a gente pautar as diferenças. E nas diferenças, alguns questionamentos têm que ser feitos. Para começar, qual é o arco de aliança que está sendo proposto pelas duas candidaturas? A candidatura da Revolução Solidária em São Paulo já fez uma defesa pública de uma aliança que vai até setores da direita. Isso se repete no Rio de Janeiro? Nós precisamos perguntar. Em diálogo com próprios companheiros da insurgência e com Tarcísio, uma das coisas que está se tentando é o apoio do PSB. Será que essa é a melhor tática eleitoral? O PSB, que ainda faz parte do governo de Eduardo Paes, e que na Secretaria de Educação com o senhor Ferreirinha, quando ele ainda era do partido, agora não é mais, mas foi durante muito tempo, mas o PSB ainda ocupa os cargos na gestão de Eduardo Paes, viabilizou todo tipo de política, anti-educação, anti-professor. Na nossa avaliação, essa não é a melhor tática eleitoral. Nós queremos fortalecer um pessoal militante. Junto com quem? Com os movimentos sociais, com aqueles militantes que não estão mais participando das plenárias do nosso partido e com prioridade na relação com a UP e com o PCB. Faltou um minuto. Uma outra pergunta que não pode deixar de ser feita: programa das candidaturas. Nós defendemos tarifa zero para o transporte público no enfrentamento aos passos de transporte. Nós defendemos que a candidatura sirva também para uma relação com as pautas nacionais que a gente precisa tocar. Referendo revogatório das concessões e privatizações do Rio, a começar pela discussão do que acontece na SEDAI, aqui no estado do Rio de Janeiro. Garantir nas escolas municipais filosofia, sociologia, para tensionar, inclusive, a luta e a disputa pela revogação do novo ensino médio. A disputa municipal não pode, de maneira alguma, e aí eu concluo, ficar descasada das lutas nacionais que o nosso partido tem e precisa fazer. Me dirijo a cada um e a cada uma de vocês com muito respeito. A Tarcísio e a Renata desejo boa sorte e digo que a partir desse momento tem um terceiro pré-candidato nessa disputa pelo PSB. Agora nós vamos ouvir a defesa de Milton Temer e Socorro no Rio de Janeiro, na plenária que houve na ABI do Fortalecer o PSOL, da LRP, de Glauber Braga, Milton Temer, Luiz Erundina. Assista aí. Boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui para defender a tese número 5 do PSOL Socialista Independente. Meu nome é Socorro, sou dirigente estadual do PSOL RJ, vamos ser eu e Milton Temer, né? Um camarada nosso histórico, fundador do partido. E a gente quer falar de como a necessidade que a gente tem real desse partido, de se continuar um partido independente, assim como foi desde a sua fundação. Então, neste momento que a gente sofreu esses 4 últimos anos de bolsonarismo, a gente não pode enfrentar o bolsonarismo se alinhando mais à direita ou cedendo sobre tudo que a gente enfrentou nesse período. Existe uma única forma, de fato, de enfrentar todo esse problema, é não se alinhar com aqueles e aquelas que, de fato, dão sustentação a toda essa linha liberal. Nesse momento agora, o esforço de ter eleito o Lula foi um esforço importante de todos nós, mas esse esforço
não deve deixar que nós façamos um trabalho de militância de esquerda absolutamente acrítico. E é por isso a necessidade da independência do partido e a possibilidade real da gente estar enfrentando todos esses problemas, mas pela esquerda. E aqui a gente está fazendo essa defesa dessa tese nacional porque a gente entende que o partido nacionalmente precisa ter um comportamento real de enfrentamento aos liberais e à extrema-direita. Os liberais sustentam a extrema-direita. Então, quanto mais a gente acha que negociar e aliviar todas as políticas liberais que são emanadas, inclusive do governo Lula, pior será para a gente. Eu sou dirigente sindical e é importante a gente lembrar. O Lula pediu na reunião com os dirigentes sindicais que nós cobrássemos. Essa é a real necessidade, cobrar do governo e tensionar a esquerda. Tese, para mim, com a experiência que eu vivi, quer dizer muito pouca coisa, porque todo mundo escreve tese igual, todo mundo é socialista, todo mundo é anticapitalista, todo mundo vai lutar pela classe trabalhadora, todo mundo é um escambau. Agora, objetivamente, na hora da prática, e isso principalmente no PSOL, a gente manifesta uma capacidade, uma leniência em relação à política de acordos que realmente assusta. Nós vivemos sobre 3 eixos fundamentais de perigo. Nós estamos aí com uma crise ambiental brutal, na qual o regime capitalista tem responsabilidade fundamental. Nós estamos com uma crise bélica impressionante, porque a quantidade de artefatos nucleares em mãos de dirigentes governantes malucos, em especial esse senhor que preside o Império dos Estados Unidos, é uma brutalidade, uma ameaça real. Mas nós estamos principalmente vivendo uma ameaça concreta no plano da economia política. Porque a economia política é que define o modelo de um governo, o modelo de uma administração. E nós estamos embarcando numa lógica social-liberal perigosa. Esta lógica social-liberal, para mim, corresponde para a esquerda um perigo grande, porque é uma forma de usar a luta contra o fascismo para imobilizar a formulação transformadora da realidade. Não há alternativa para a sociedade humana dentro do regime capitalista, e é preciso dizer isso. O melhorismo acaba caindo com a política da inclusão nas chamadas do empreendedorismo. A TV Globo hoje virou uma militante, dessas lutas sociais. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas concretamente eu entendo o seguinte: os movimentos sociais são fundamentais, desde que cada um tenha o todo na sua cabeça e o todo tenha cada um na sua ação. Ou seja, a soma da luta dos pretos, das mulheres, do LGBTQIA, essa soma, para além das suas especificidades, tem que ir claramente na luta da opressão universal, que é a luta do capital, lutar contra o capital, pelo mundo do trabalho. Isso é fundamental. Lamentavelmente, a gente escuta aqui, somos todos socialistas, nós somos de esquerda, vamos pressionar o governo. Mas já colocaram o vice-governo, o PSOL tem um vice-líder do governo. O vice-líder do governo não é independente em relação ao governo. Independente em relação ao governo é não participar de nenhuma forma do governo, é não participar de nenhum conchavo conciliado, condicionado principalmente a uma campanha eleitoral específica, que não é nem do Rio de Janeiro, é de São Paulo. Qualquer acordo que o pessoal está fazendo hoje no Brasil obedece o que o nosso bravo companheiro, porque eu tenho afeto pessoal imenso, mas o nosso bravo companheiro, candidato em São Paulo, determina. O presidente, evidentemente, seguindo, na esteirinha, vai junto. Objetivamente... Falta 1 minuto. Falta quanto? 1 minuto? Para concluir, eu queria saudar todos aqui e dizer que o PSOL é uma esperança salvífica, não é da esquerda brasileira, é da esquerda continental. Nós não podemos permitir que no plano continental a gente se acomode em amizades com o governo do Chile, como a nossa direção foi fazer. Nós temos que ter clareza muito objetiva de que nós somos a representação clara da esquerda do PT
Hoje o Partido Social Liberal total, e haja vista a forma como os parlamentares do PT foram se abraçar com Arthur Lira ao fim da votação do calabouço fiscal para mostrar onde está esse partido hoje. Agora, nós, objetivamente, não podemos ter como eixo, na luta do fascismo, do combate ao fascismo, estabelecer uma aliança que, no fim e no cabo, na prática, termina incondicional. Contra o capital, fundamentalmente, sem parar, luta que segue. Esse foi mais um Pessoal nas Redes, né? E não é qualquer programa. Esse foi o programa sobre o Congresso do Pessoal. Nos acompanhe, compartilhe, nos siga, divulgue para os seus amigos. Agora é congresso, é debate político. Venha junto conosco.